Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia da Unesp. Espero que todo mundo esteja bem aí, se cuidando, vacinado. Bom, a gente hoje vai ter uma apresentação de mais uma prata da casa, Bárbara Camargo. A Bárbara, ela é graduada em Física pela Universidade Federal do Paraná, fez o mestrado e doutorado aqui junto ao grupo, recentemente concluiu o doutorado, e ela vai apresentar parte do trabalho que ela desenvolveu. Então, vai falar sobre formação planetária em sistemas binários compactos. Ok, Bárbara, com você agora. Beleza, então, pessoal. Eu só vou desligar a câmera porque a internet não colabora muito, então... mas qualquer coisa vocês podem perguntar. Então, como o Otton comentou, essa apresentação ela é baseada em parte do meu trabalho do doutorado. O Otton foi meu orientador durante o doutorado e o Dietmar meu co-orientador. E essa parte do meu trabalho ela foi focada na formação planetária em sistemas binários, em especial em binários compactos. Então, para dar um panorama, na questão de exoplanetas, a gente sabe que já tem mais de 4.000 exoplanetas encontrados, sendo que 103 são sistemas binários com 2 estrelas, e desses 103 já foram detectados cerca de 151 planetas nesses sistemas, sendo 79 numa configuração de órbita do tipo S. O que é uma configuração do tipo S? É quando você tem um planeta orbitando uma estrela e você tem uma outra estrela externa que está orbitando o centro de massa do sistema. Quando você tem o tipo T, que é o outro tipo conhecido, você tem tipo P, não tipo T, você tem 2 estrelas e um planeta orbitando da parte de fora as 2 estrelas, orbitando o centro de massa. Então, no caso aqui, eu me concentrei no estudo do tipo S, quando você tem um planeta orbitando uma estrela e uma estrela externa perturbando o sistema. E o que nós utilizamos para isso, né? Como eu fui trabalhar com a parte de formação planetária, eu trabalhei com uma parte de formação a partir de um disco de gás. Para isso, então, eu precisaria de um programa que conseguisse integrar tanto as forças gravitacionais do sistema quanto a dinâmica de um gás. Então, para isso, a gente utilizou o Fargo, que é um pacote feito pelo Massey em 2000. Ele já tem várias variações. No caso, na minha tese, eu usei pelo menos umas 3 variações desse Fargo. Mas aqui, para vocês, eu vou mostrar apenas um, que é o caso do Fargo 2D. No Fargo 2D, ele, além das equações gravitacionais, da parte gravitacional, né, você tem a parte de gás, e para a parte de gás, ele se utiliza de 2 fórmulas, que seria a conservação de massa do sistema e a conservação de momento, que é dada pela equação de Navier-Stokes. Então, além das equações, da parte gravitacional, ele tem que integrar essas equações também. A nossa motivação inicial foi o sistema Gama-Cephei. O sistema Gama-Cephei, ele é formado por 2 estrelas, e essas estrelas, elas estão... A segunda estrela está muito próxima da primeira, a cerca de 20 unidades astronômicas, e ela tem uma excentricidade muito alta. Isso faz com que ela se aproxime da estrela primária até cerca de 12 unidades astronômicas. O primeiro objeto, a primeira estrela, ela tem 1,4 massas solares, e a segunda estrela tem 0,4 massas solares. Além disso, dessa proximidade entre as 2 estrelas, orbitando a primeira estrela, a gente foi detectado um planeta de quase 2 massas de Júpiter e com um semi-eixo maior de 2 unidades astronômicas, com essa excentricidade.
Então, quando esse objeto B ele se aproxima, ele chega até 12 unidades astronômicas, ele chega muito próximo do B também. Então, tem todo esse sistema que a gente não sabe como que foi formado. Então, nós resolvemos testar várias possibilidades para que nós estudássemos o ambiente de formação desse objeto. Então, para isso, nós iniciamos a integração, a simulação, com um protoplaneta imerso a um disco de gás e as duas estrelas nesse sistema também. Então, para a gente analisar o crescimento desse planeta, primeira coisa, a gente precisaria ter um protoplaneta imerso no disco, e a gente iniciou com 0,1 massas de Júpiter. Para a gente ver como que ele evolui em várias posições, nós distribuímos esse protoplaneta, variando de 0,5 unidades astronômicas até 4 unidades astronômicas, variando de 0,5 unidades astronômicas. Então, a gente testou 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 até 4. E o que eu vou mostrar para vocês é um caso isotérmico. Então, ele é localmente isotérmico, ele tem nas posições, a cada raio, ele tem a mesma temperatura, e isso não vai influenciar nesses resultados que eu mostrei para vocês. Durante o doutorado, eu fiz também análise com casos radioativos. Para conseguir simular o disco de gás, você precisa colocar alguns parâmetros, né? Eu utilizei esses parâmetros aqui no disco de gás. Então, você tem a densidade superficial do gás, a viscosidade, que é o chamado parâmetro alfa, que é uma parte bem complexa de se estudar sobre um disco. Então, nós temos um termo adiabático, o perfil inicial da densidade, então é como a densidade está distribuída, a temperatura também durante o disco. Essa é a razão de aspecto, devido à altura e razão do disco. Razão não, o raio do disco. Nós temos uma grade. O que seria essa grade? É como é distribuído, né, as células de gás dentro desse espaço que a gente vai colocar ela. Então, você tem a variação radial, que eu dividi em 400 partes, e a radial, e a angular, que também foi em 400 pedaços. Além disso, a gente tem que falar qual o tamanho desse disco, né? Então, eu iniciei ele com 0,5 unidades astronômicas até 8 unidades astronômicas. Então, esses são os parâmetros que foram utilizados para simular o disco no pacote. Então, inicialmente, estudos mostram que para a gente conseguir simular corretamente o disco, é necessário nesse caso, onde eu tenho duas estrelas, é necessário que eu deixe o disco um tempo sem estar interagindo, o planeta, sem estar interagindo nesse sistema. O que acontece é que, se eu colocar os dois juntos, esse disco inicial, ele já estaria, né, num processo mais adiantado do que esse protoplaneta, ele poderia dar um kick ali também nesse protoplaneta. Então, inicialmente, a gente coloca esse disco inicial, ele vai se acertar com as forças do sistema, e depois a gente liga esse planeta nesse disco. Então, essa seria a distribuição de densidade de gás do disco, inicialmente. Então, a gente tem aqui no centro a estrela, e a gente tem aqui, num ponto qualquer, a gente tem o protoplaneta, mas durante esse truncamento do disco, que a gente utiliza cerca de 1000 anos, não vai ter acreção pelo planeta. Então, o planeta está imerso nesse disco, mas ele não vai sentir as forças do sistema, ele vai ficar ali. Enquanto isso, o disco ele vai estar sentindo toda a perturbação, tanto da primária, da secundária, das estrelas primária e secundária, quanto do protoplaneta que está imerso nesse disco. Então, após 1000 anos, a gente tem essa configuração do disco
Então, nesse momento, eu posso ligar o meu protoplaneta e ele começará a acretar material e migrar, se for o caso, e sentir as perturbações do sistema todo. Então, duas coisas que a gente descobriu fazendo esse truncamento inicial do disco. Primeiro, a gente teve uma redução do disco, né? Vocês estão vendo aqui, quando você está mais escuro, você tem menos massa. E aqui, as partes mais avermelhadas é onde você tem uma quantidade maior de gás. Só dando aqui uma ênfase nessas espirais aqui. Além disso, da redução do tamanho, né, parte do material ele é jogado para o centro, então, para a parte mais interna do disco. Aqui a gente já tinha uma distribuição, né, já tinha uma quantidade de massa maior ali naquela região, mas a gente pode ver que essa região ficou um pouco maior, tendo mais material. Então, isso vai fazer muita diferença na hora que eu começar a acretar material, quando o planeta começar a acretar material, porque nessa posição a gente pode ver que tem bastante massa, diferente do que estava anteriormente. Então, isso vai fazer diferença na evolução do planeta. E como que foi essa evolução, né? Como eu falei, eu fiz variando de 0,5 até 4 unidades astronômicas, então as cores aqui, elas indicam cada posição, tá? Aqui, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e 4. Aqui nós temos a massa do protoplaneta, tá? Ele começou com aquela massa de 0,1 massas de Júpiter. Aqui nós temos o tempo, tá? Então, inicialmente, aqueles 1000 anos, você vê que a massa de todos é a mesma, né? Porque ele não está ainda acretando material que está envolto. E após isso, o planeta ele começa a coletar material, o material que está ao seu redor. E aqui nós temos a evolução até 3.000 anos para a massa final do protoplaneta. Essa faixa cinza aqui é a faixa do Gama Cephei. Então, a massa por aqui é cerca de 1,8 massas de Júpiter, e aqui nós temos a barra de erro. Então, uma boa parte das simulações feitas, nesse caso, ficaram próximas do valor medido de Gama Cephei. Outra coisa que também nós estudamos é a questão da migração do protoplaneta. Então, todos eles iniciaram, né, naquelas posições que eu falei, de 0,5 até 4. Aqui nós temos o semi-eixo em unidades astronômicas e aqui a gente tem tempo. Então, a gente conseguiu ver que os planetas mais externos, eles sofrem mais perturbação e são empurrados para dentro do que os outros planetas que são mais internos. Aqui vocês podem ver também 2, aqui a faixa do Gama Cephei. Então, ele está em cinza, é um pouco menor a faixa, mas é aqui que se concentra as medições de Gama Cephei B. E a gente vê que em 2 unidades astronômicas ele fica praticamente dentro dessa faixa. Então, também é possível formar um planeta com essa massa, aqui de 2, em 2 unidades astronômicas. Aqui eu peguei um exemplo de 2,5 unidades astronômicas, que é uma parte próxima, para vocês verem. Nesses primeiros 1000 anos, né, como eu falei, o planeta ele não está interagindo com o disco, ele está ali dentro, mas o disco ele sente isso e sente a perturbação da estrela. Quando a estrela se aproxima, ela cria esses braços espirais, vocês podem ver, e também realoca parte do material, podendo parte ser ejetada, porque a gente usou uma borda aberta, então parte do material pode ser perdido no sistema, e parte é jogado para dentro do sistema. Vocês podem ver uma bolinha ali que é parte do protoplaneta, em região próxima. Vou pular um pouco, senão... Aqui, a partir daqui, ele já tá acretando material. Então, nós temos aqui, nessa região, o protoplaneta, que já está limpando toda a sua região, criando um gap.
como vocês podem ver. E aqui para dentro continua uma grande quantidade de material que é empurrado. A gente ainda consegue ver parte das espirais, ó, no momento em que a secundária se aproxima, e o protoplaneta comendo todo o material nessa região, na região orbital. Então, passando mais para frente, perto de 3.000 anos, a gente já vai ter essa situação. Boa parte do material foi retirado ou acretado, e o disco, na parte externa, praticamente não existe mais. E aqui a gente termina com essa situação. Bem, a gente viu, então, que é possível formar o planeta Gama Cephei nessas condições de disco e de posição, mas a gente sabe que o Gama Cephei não é o único sistema binário, então nós temos outros sistemas chamados binários compactos. Tá? Esses sistemas, aqui para dar dar alguns exemplos, né? A gente tem esse HD19, HD41 e HD12, lembrando que no Gama Cephei a gente tinha um semi-eixo de 20 unidades astronômicas. Aqui, esse aqui se diferencia com 45, entretanto, ele tem uma excentricidade de 0,9. Então, ele chegaria muito próximo da estrela binária, da estrela primária. E aqui são os valores das massas, da massa da estrela A, que é a estrela primária, e da massa da estrela B. E aqui nós temos os planetas encontrados nesse sistema. Então, no HD, né, também se encontra um planeta a 2 unidades astronômicas, no HD 41.64 e no HD 12, que tem essa aproximação gigantesca, você também encontra um planeta orbitando a estrela primária. E as massas são extremamente grandes, né? Você tem aqui massas de quase 3 massas de Júpiter, uma com quase 6 massas de Júpiter, são valores bem grandes. E tudo isso nesses sistemas. Então, você tem, novamente, esse cenário de você ter uma estrela, um planeta orbitando e uma estrela binária muito próxima, uma estrela secundária muito próxima, que perturba todo esse sistema. Então, o nosso objetivo era ver as condições necessárias e os limites para a formação de planetas nesses sistemas com todas essas perturbações. Só a nível de curiosidade, esse sistema binário, além de ter um planeta orbitando a primária, existe planeta orbitando a secundária também. Então, é um tipo de estudo que pode ser feito também no futuro. Então, quais foram os casos que nós exploramos, né? Nós colocamos como estrela primária a massa de 1,4 massas solares. Por quê? Porque em Gama Cephei a gente tinha mais ou menos a gente tinha esse valor, então a gente tentou manter como base o sistema Gama Cephei, mas fazendo algumas alterações, principalmente com a estrela com a estrela secundária. Então, o protoplaneta, nós inicialmente colocamos 0,1 massas de Júpiter, igual no caso anterior. Entretanto, em todos os casos, nós fixamos a posição em 3 unidades astronômicas. A estrela secundária, ela vai ter uma excentricidade de 0,4, mesmo valor que tinha lá nos outros casos. E nós exploramos esses 13 casos aqui. Esse SB é uma simulação que a gente fez sem a binária para poder fazer essas comparações de todos esses casos. Então, aqui, para vocês verem, nós temos o caso onde a secundária vai ter 1,1 massas solares e ela vai ter um semi-eixo maior de 10 unidades astronômicas, extremamente perto. Então, a gente nomeou como 10, 1, porque esse vem de 10 unidades astronômicas, 0,1. É mais para a gente se organizar. Mas a gente variou a massa de 0,1 até 1,4. Então, está 0,1, 0,4, 1 e 1,4. Tá? Então, nesse caso aqui, de 1,4, as duas estrelas elas vão ter a mesma massa. Tá?
E o semi-eixo a gente colocou 3 posições também, 10, 20 e 30. Lembrando que do Gama Cephei era 20, então a gente colocou um valor superior e um valor inferior para a gente ver se encontrava mais ou menos as regiões, as bordas de efeito dessa secundária. Então, mostrando para vocês alguns dos resultados. No caso de 10 unidades astronômicas, eu trouxe aqui no vídeo um dos casos extremos, tá? Então, nesse caso, a estrela está a 10 unidades astronômicas, tem um semi-eixo de 10 unidades astronômicas, entretanto, tem uma excentricidade de 0,4, então ela se aproxima bastante da estrela primária. E fizemos novamente, durante os primeiros 1000 anos, o protoplaneta ele não está acretando material, nem sentindo disco. A gente novamente ligou apenas em 1000 anos, por isso que aqui vocês vão ver no gráfico. Esse aqui é a massa, tá? É a massa do protoplaneta e aqui o tempo. Então, em 1000 anos, quando começar a acretar material, aqui nós temos os 2 casos. Esse em vermelho, que vai aparecer bastante, é o caso sem a binária. Então, vocês podem ver que a binária ela já faz uma grande diferença na quantidade de matéria acretada pelo protoplaneta. Provavelmente devido àquela entrada, aquele empurrão de material da secundária influenciou esse crescimento. Mas nesse caso aqui, de 10 unidades astronômicas, o único caso que sobrevive é com uma estrela secundária de 0,1 massas solares. Então, acima desse valor, os casos de 0,4, 1 e 1,4 massas solares, eles não conseguiram se manter. Então, a massa, o sistema já não tem mais massa de gás naquela condição, e os protoplanetas acabam não crescendo. Mas aqui a gente pode entender melhor o que aconteceu. Nós temos aqui o semi-eixo e o tempo, né? Aqui, novamente, o caso sem a binária. Então, o protoplaneta imerso no disco, ele migra, mas migra pouco. Mas no caso aqui, onde a gente tem uma secundária a 0,1 com 0,1 massas solares, ela tem essa variação e depois ele tem essa migração para dentro. Isso aqui é a variação do planeta, tá? E aqui nós temos os outros casos, o de 0,4, 1 e 1,4 massas solares. Então, nesses casos, a gente tem, por exemplo, a imersão de um dos planetas para a estrela primária, e também a gente tem o caso de ejeção do sistema. Então, nesses casos, também, o protoplaneta, devido à grande perturbação, não consegue se sustentar no sistema e é ejetado ou alavancado para dentro da estrela primária. Peguei agora um caso de 30 unidades astronômicas. Como eu falei, a gente explorou 10, 20, 30. Lá no Gama Cephei, ele está a 20. Então, aqui, para dar um exemplo, qual que vai ser o cenário diferente daquele que a gente viu no caso de 10 unidades astronômicas. O disco, ele sente a influência da estrela secundária, né? Que ela está bem próxima, mesmo assim. Mas ele não arranca toda aquela quantidade de material, como no caso de 10 unidades astronômicas. Nesse caso, como vocês podem ver aqui do lado, todos os casos permanecem, então há a possibilidade de formação de planetas com diferentes massas em todos esses, para um caso onde a estrela está a apenas 30 unidades astronômicas, então é possível a formação de planetas. Nós vemos também que para uma massa maior, de 1,4 massas solares, há uma maior acreção de material por parte do planeta, então ele cresce bastante. Aqui nós temos o caso de uma massa solar, e ele também se mostra com uma maior acreção de material do que os outros casos. Em relação à migração,
a migração é bem menor do que nos outros casos que a gente viu. Vocês podem ver aqui esses picos, eu não comentei anteriormente, mas ele tem o período da estrela, né? Então, são picos devido à aproximação da estrela, essa periodicidade. E vemos que aqui, no caso de maior massa, você tem uma maior migração do planeta. Em todo caso, ele migra aí cerca de 0,1, uma unidade astronômica 0,2. Então, não é tão grande quanto nos outros casos que nós vimos anteriormente. Mas para dar uma... só voltando aqui, terminar de ver o vídeo, né? Nós temos essa coleta, essa parte do material que é arrancada já inicialmente, depois eles já ficam praticamente estável o disco. E aqui, mais ou menos, nós temos o crescimento do protoplaneta. Então, aqui, o protoplaneta ele já está coletando material envolto, co-orbital a ele, e abrindo o gap, retirando todo esse material. Aqui nós temos 2.000 anos, aqui cerca de 2.500 anos. Já quase não há mais massa de disco exterior, na parte externa do disco. Então, nós fizemos comparações nesses 3 casos de 10, 20 e 30 unidades astronômicas. Tá? Aqui é o único caso de 10 unidades astronômicas que se mantém. Tá? Esses aqui, nós temos as massas, a massa da binária aqui embaixo, e aqui a massa do planeta, tá? Então, a massa da binária, né, conforme ela cresce, ela atinge valores maiores conforme a massa da estrela secundária aumenta, ela influencia no aumento da massa também do protoplaneta. Contudo, eles estão meio que convergindo para um mesmo valor depois de um certo tempo. Talvez devido à quantidade de material ali na região, também já foi boa parte arrancada. Além disso, também fizemos a comparação do semi-eixo maior do protoplaneta. Então, nos valores finais, a gente vê que, no caso mais próximo de 20 unidades astronômicas, faz uma diferença ali na migração dos protoplanetas. Então, nesse caso, a estrela estava em 30 unidades astronômicas, né? E aqui são os valores do protoplaneta. Em todos os casos, nos 4 casos. Daí, no caso de 20 unidades astronômicas, você vê que tem uma maior migração por parte dos protoplanetas. Então, a migração é maior para o caso em 20 unidades astronômicas. No caso de 10, a gente só teve um sobrevivente, né? O resto foi ejetado do sistema. E aqui temos a excentricidade do protoplaneta. Então, aqui nós temos o caso de 30 unidades astronômicas, aqui o caso de 20 unidades astronômicas. Vemos que no caso de 30 unidades astronômicas, quanto maior a massa da estrela binária, maior é a excentricidade, o que não acontece aqui no caso de 20 unidades astronômicas, mas a gente viu que a excentricidade aumenta para os casos com estrelas mais massivas, tá? Tanto no caso de 20 unidades astronômicas, quanto no caso de 1,4. As considerações finais sobre essa parte do trabalho foi que a estrela secundária a menos de 10 unidades astronômicas dificilmente seria possível a formação de um planeta nessa região. E em 20 unidades astronômicas, a gente viu que a massa, ela chega num limite do protoplaneta, a massa do protoplaneta chega a um limite, ela está convergindo para esse limite, ela não cresce mais do que isso. E no caso de 30 unidades astronômicas, a massa da estrela secundária, ela vai jogando mais material e proporcionando mais material para que o protoplaneta cresça. Então, quanto maior for o valor da massa da estrela secundária,
mais material parece acretar nos nossos protoplanetas. Então, é isso, pessoal. Acho que eu falei rápido demais, como sempre. Se tiverem alguma dúvida, ou várias, estou à disposição. Obrigado, Bárbara. É. Bom, estamos abertos aí a perguntas, questionamentos. Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta para a Bárbara? Falei rápido demais, né? Boa tarde, Bárbara. Boa tarde. Olá, Aqui, boa tarde. Eu ouvi falar muito de unidades astronômicas, nossa, coisa muito enorme. Eu tinha uma dúvida, o seu trabalho que você fez, um trabalho muito bacana, né, gostei muito. Mas você fala sobre duas estrelas, por assim, né, que é um sistema dual. Poderia ser considerado como uma estrela e a outra estrela como uma irmã, pode ser? Né? Nosso sistema solar é similar à sua experiência de trabalho que você está pesquisando? Essa é a minha curiosidade só. É uma curiosidade. Não, digo assim, a gente não tem uma perturbação de uma estrela secundária, né, tão próxima assim. Por isso é chamado de sistemas binários compactos. Não sei se eu entendi bem a pergunta, se era isso, mas esses sistemas que eu estou estudando são bem diferentes do sistema solar. Até pelo tamanho da massa dos planetas dentro desses sistemas, além de uma estrela secundária muito próxima, né, da estrela primária. Isso? É, mais ou menos isso. É o que eu tinha ouvido falar por aí, eu não tenho uma fonte segura, mas para te dizer, mas é como também é curiosidade, inicialmente, eu ouvi falar que nosso sistema solar possivelmente poderia ter, ou seja, nossa estrela Sol, poderia ter uma estrela irmã, né? Que cada que se aproxima do Sol, né, ela cria um distúrbio tão grande que quizás possivelmente anteriormente, ou seja, miles de anos atrás, né, haya criado todos esses novos planetas ou destruído alguns outros planetas de nosso sistema solar. Então, é uma fonte especulativa, me parece, né? Teria que ver bem os estudos. Mas os estudos que você, Bárbara, apresentou, eu achei muito legal, que poderia dar a entender melhor essa situação. É um pouco confuso também, né? É isso. Obrigado, Bárbara. De nada. Sim, a gente até explorou essa questão do limite, né? Até quantas unidades astronômicas, até quanto a aproximação de uma estrela vai influenciar o sistema na outra estrela. Então, isso é parte do trabalho, né? De limitar ali. Ok, obrigado, Sandro. Alguém mais tem mais alguma colocação, alguma observação, alguma pergunta? Todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada, né? Eu gostaria de comentar, né, que essa área de formação planetária, né, o Ricardo tem alguma colocação? Então, Ricardo, mas a própria posição de 0,5 ali não é favorável, né? Colocar naquela borda. Coloquei, assim, para ter essa certeza, mas ali, nessa região, eu teria que, então, aumentar um pouco o disco, provavelmente, para não ficar nessa borda do disco. Mas daí também teria que colocar maré, né? Isso está certo. Não sei qual que é. Também um valor tão próximo assim da estrela teria que... não sei. Então, você consegue me ouvir? Consigo. O microfone tá meio ruim. Tá, então. É porque eu estou pensando numa simulação subsequente, não, você já perdeu o disco, então tanto faz se ele está na borda interna ou externa do disco, não tem borda mais. O seu disco já foi embora, porque eu vi que o seu problema é que ele está ali em meio, né, em 0,5 unidades astronômicas, deveria estar um pouco mais para cima, deveria estar perto de 2. Não estou dizendo que a maré vai levar ele para 2, tá? Não é por aí, mas eu acho que uma evolução por maré ali deveria fazer pelo menos... Bom, depende do sistema, mas
poderia fazer ele migrar um pouco mais para fora, melhorar um pouco esses resultados, porque parece que eles estão, para esses mais próximos, eles estão migrando, continuam migrando para dentro, né? Sim. Migra pouco comparado aos casos mais externos, mas migra sim. Não, foi só essa a ideia. Tá bom. Valeu, Ricardo. Para quem não sabe, o Ricardo é suspeito para falar porque é ele que me apresentou o Gama Cephei. A culpa é toda dele. Então, eu gostaria só de comentar esse detalhe, né? Mas fala aí, Rafael Ribeiro, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns pela palestra, Bárbara, seminário muito legal, muito show. Só tenho uma pergunta em relação, você falou que estudou apenas o valor de viscosidade, certo, do gás, que foi 0,05. Você fez isso para todos os casos, certo? Sim, viscosidade. Sim, esse valor mesmo. Eu estava imaginando aqui, porque discos mais viscosos, eles se opõem à abertura do gap, perda de massa, né? Será que algum planeta sobrevive a um disco mais viscoso? Então, na realidade, eu fiz teste com outras viscosidades, né? Eu cheguei a fazer com 10⁻⁴, 10⁻3, acho que é isso, 10⁻, que eu fiz com vários valores, na verdade, né, de viscosidade. Mas tem essa grande diferença, né? A viscosidade, ela pode influenciar também na movimentação do protoplaneta dentro do disco, assim. A viscosidade pode, talvez, tanto se opor quanto colaborar de alguma forma. Então, eu fiz alguns testes com viscosidade, sim. Viscosidade é um parâmetro muito difícil de se trabalhar, né? A gente dá meio que um chute, né? A gente usa o formalismo do Sakura Suyanev, né? Que meio que chuta um parâmetro ali que dá mais ou menos, nos testes experimentais, dá um valor. Mas trabalhar com viscosidade é um tanto complicado. Porque a viscosidade, né? Eu estava até lendo muito sobre isso. Viscosidade depende de como o gás é descrito do mundo microscópico também, né? Se ele é molecular, se ele é atômico. Se a gente calcular a viscosidade usando a física que a gente conhece, considerando moléculas e até átomos, somar as duas viscosidades, o gás do disco, ele dura muito mais do que 10 milhões de anos, muito mais que isso. Acho que chega até a durar 100 milhões de anos. E essa viscosidade era responsável por dissipar o disco também em parte, né? Aí ajustam esse parâmetro alfa para fazer com que o disco desapareça por 10 milhões de anos. Sim. Vários dos parâmetros, eles são foram meio que considerados para ser mais rápido no nosso sistema, de evoluir de forma mais rápida, já que fazer simulação numérica de todos esses casos demora bastante tempo. Então, a gente dá aquela aceleradinha para o processo iniciar mais rápido, terminar mais rápido. Só um outro comentário também sobre o que o Sandro falou sobre a possibilidade de o Sol ter uma companheira no passado. Só porque eu acho que a hipótese que a gente tem é que, possivelmente, todas as estrelas nasciam em cluster. Então, possivelmente, o sistema solar no passado, logo no seu nascimento, tinha alguma cluster de estrelas próximo. Isso é interessante estudar, acho que ninguém abriu pelo menos eu não conheço nenhum trabalho que estuda o que acontece com gás, né, tipo, dentro do cluster de estrelas, né, no passado. Gostaria de até investigar isso, Bárbara. Meio complicado. Ali o Ricardo comentou também da viscosidade muito alta. Por causa do tempo de simulação. Sim, é outro ponto de estudo. Eu também não vi nenhum trabalho com essa questão de clusters. Por exemplo, tem uma teoria que vai sair agora, que é o Planeta 9, possivelmente... Quando o Sandro falou, eu fiquei pensando, será que o Planeta 9 também? Mas mesmo assim, as estrelas ainda, na época que o mundo mudou do Planeta 9, as estrelas ainda estavam um pouco mais separadas ainda. No passado, eles eram muito mais juntos. Interessante. Mas obrigado, tá? Parabéns pelo trabalho. Nada, que é isso. Qualquer coisa, só chamar. Falou. Alguém mais alguma questão? Só comentar um pouco isso que o Rafael comentou aí no final, né? De você ter um cluster. Existe o que a Bárbara fez no início, né? Nesse tipo de problema que você tem um disco ao redor de uma das estrelas, né? Circunprimário.
ciclo primário, e a outra perturbando relativamente próximo, né, isso já altera o formato do disco, dá uma limitação para ele. Isso tudo assumindo já um formato para o disco ali. Mas se você tiver 3 ou 4 estrelas, uma certa distância, eu acho que um passo assim bastante complicado é você definir o que seria razoável em termos de discos ao redor delas, né? Você poderia colocar discos bem pequenos próximos dela, de modo que as estrelas não perturbassem muito. Porque se você levar em conta a própria evolução das estrelas, né? Um problema de 3 corpos, como todo mundo já viu falar aí, né? Ele, em geral, com massas, não um problema restrito, né? Com massas variáveis, né? Ele tem poucas situações que são configurações estáveis, né? Então, se você tiver várias estrelas, você vai ter aquela dinâmica que cada simulação é uma história do movimento das estrelas, né? Que dirá o gás. Então, um grau de complexidade bastante grande aí, até para dar um chute inicial, né? Assumir um disco de alguma forma. A não ser se você fizer esse tipo de coisa, né? Coloca um disco relativamente pequeno, próximo, dentro do, entre aspas, aí, de um campo gravitacional dominado pela estrela, e os outros seriam pequenas perturbações. Mas não é o que ocorre já nesse caso que a Bárbara estudou aí, como é compacto, né? Só uma estrela ali já causa uma variação significativa no disco. Imagina se você tivesse 2 ou 3 perturbando, né? Então, e também, né, nesse caso que a Bárbara estudou, é interessante porque as 2 estrelas têm um movimento periódico. É um problema de 2 corpos, então é preservado aquilo ali. O gás, o disco, aí não faz uma diferença significativa no movimento das estrelas. Agora, se você tiver 3 estrelas, já a perturbação mútua vai fazer com que isso não seja mais periódico. Então, você vai ter encontros mais próximos, mais distantes, com uma estrela e depois com a outra. Mas é um problema interessante, mas uma complexidade, eu acho assim, bastante grande. Mas é interessante de avançar nesse campo aí. Principalmente que a gente sabe, né? O Avel falou aí de que as estrelas se formam em clusters, né? E a gente sabe que as estrelas que estão aí, a grande maioria delas não são individuais, né? São duplas, triplas. Então é um campo bastante amplo aí. Legal. Alguém mais tem mais alguma pergunta, algum comentário? Gostaria de fazer? Eu tinha mais uma curiosidade, desculpa, Otto. Pode falar. É por dizer sobre, está falando de gás, a simulação que Débora fez é com gás, certo? Né? Porque também poderia ter outro tipo de, como asteroides ou poeira, né? Poeira cósmica, que também se produz nesses ambientes. E aí a perturbação seria ainda mais significativa, né? Com a presença de um outro Sol. Estou certo nisso? Tem algum comentário sobre isso? Assim, o sistema ele tem gás ali, mas também tem toda essa integração gravitacional de todos os corpos do sistema. E isso faz diferença também. Tanto que a gente até fez um estudo de outra parte, né, da parte só da dinâmica gravitacional do sistema. A gente fez todo um outro estudo sobre isso para ver a influência disso no protoplaneta. Então, sim, a estrela ali, ela vai causar influência também, não apenas no gás, mas também no corpo. Otto, quer complementar? Seria simulações de N-corpos, né? Uhum. Simples. O efeito, porque o gás, de certo modo, ele meio que dá uma segurada ali, né? Ajuda a confinar o movimento. Mas é muito perturbado. Agora, se você não tiver o gás, tiver vários corpos ali, né? Vários planetas, por exemplo, e uma estrela assim perturbando, o efeito é certamente muito maior. Muito maior. Ok. Obrigado. Obrigado a você. O Josué tinha levantado a mão, desistiu? Não, boa tarde a todos. Aí, Deu uma oscilada aqui na internet também. Parabéns, Bárbara e os colaboradores. Trabalho muito interessante. Até me chamou a atenção também esse último comentário do Otton sobre a instabilidade, né? A presença de mais estrelas. E aí eu lembrei daquele sistema, né? Possivelmente está se formando um planeta ao redor de um sistema triplo. Uhum. Né? E tem aquele gás e... Eu queria saber o que vocês acham disso, de tentar talvez adaptar o estudo de vocês para estudar esse tipo de caso.
E vocês mencionaram a complexidade, né? Que é só tendo uma estrela, um par já é muito complexo, e agora imagine 3 ali. E como que vocês imaginam que pode ser possível esse tipo de sistema que foi descoberto, baseado naquilo que vocês aprenderam com esse tipo de estudo? Acho que a gente pode estudar isso daí também. Acho que o Otton até ficou animado, não foi, Otton? Você viu esse estudo também, comentou? Dava para a gente fazer alguma coisa, assim. Mas a complexidade é bem maior, né? Trabalhar com 3. É motivador, né? Essas descobertas motivam a pensar em como que poderia ser o sistema. Mas o problema é que você aumenta o número de graus de liberdade, aí você chega uma hora que você, mesmo só estudando com uma estrela, um disco, você já tem essa discussão de certos parâmetros que podem alterar significativamente, né? E aí, quando você começa a ter mais graus de liberdade, tem esse problema também, né? Você vai acabar escolhendo uma pequena região do espaço de parâmetros para poder estudar, porque senão você não consegue fazer uma variação muito grande. Mas, como eu disse, né, a motivação, foi descoberto um planeta, um sistema assim, então, de alguma forma, ele foi parar lá, né? Quer dizer, foi formado ali, quais seriam as condições que favoreceriam isso? E tentar fazer alguns estudos, E isso... Não, pode falar. Não, isso ajuda também a gente entender se a gente está acertando ou não nesses parâmetros, né? Ou se a gente... Então, porque os parâmetros são desconhecidos, o sistema existe, né? Então, os parâmetros, a maneira que a gente simula, tem que ser discutido, o que está correto e o que não está. Eu acredito que parte até do mérito científico também é que esses estudos motivam vários estudos que vão cercando as condições, né? Que vão criando constraints, né? Vínculos. Eu vejo muito o Morbidelli fazendo vários estudos, tentando encontrar condições para cercar, para tentar caçar as melhores condições para prover a órbita, sei lá, do planeta 9. Eu vi ele apresentando uma vez isso na Itália. E não sei se existe um problema também em questão computacional para talvez fazer simulações de Monte Carlo, mas talvez seja um problema computacional, porque deve ser muito pesada, 1 ou 2 simulações, imagine tentar mapear tudo com 2, 3 estrelas, podendo mudar as próprias condições delas, elas deve ser questão computacional mesmo também, né? Sim. Atualmente algumas coisas ficam inviáveis ainda computacionalmente, mas foi isso que eu quis dizer também naquele negócio de tentar achar os constraints ali, que você comentou do Morbidelli, mais ou menos isso que eu quis dizer naquela hora. E a questão computacional é a questão que pega, porque essas simulações são extremamente, são lentas, digamos assim, não extremamente, mas bem pesadas, né? Cada simulação ia uns 4 GB, não mais, nossa, muito pesado. Tem pilhas e pilhas de HD externo com esses dados, e é muito pesado. Interessante. Quão diferente é que, assim, eu não... É claro que isso é um sistema compacto, né, é diferente, mas eu conheço alguma coisa do trabalho do Jack Lissauer em relação a Alpha Centauri, né, que tem mais de uma estrela, na verdade, na região. E ali, inclusive, a questão de a probabilidade de formação de planeta ao redor de uma estrela ou outra do sistema. Dentro disso, vocês pretendem expandir isso e tentar aplicar para outros casos, aprofundar mais nesse sistema? E o que vocês pensam agora na continuação? Bem, eu acredito que a gente vai explorar mais um pouco desses casos de binárias compactas, até. Tem bastante coisa para estudar nisso ainda. Como eu falei, tem sistemas onde tem planetas nas 2 estrelas, então a gente poderia trabalhar em cima disso também. Então tem bastante trabalho nessa área. E tem o caso de, por exemplo, você ter uma circunbinária com uma estrela externa, né? Então você teria teria a perturbação das 2 estrelas mais internas, mas teria essa perturbação de uma estrela mais externa. Então tem vários outros cenários que podem ser explorados também, né? Ótimo, obrigado. Parabéns novamente. É isso. Obrigado aí, Josué. Alguém mais? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa?
Desculpa, eu não sei se é tirar muito tempo de vocês, mas eu estou muito curioso de saber como medir a massa, né? Qual é o critério que se utilizou exatamente para medir uma massa nesse caso de uma estrela, né? Porque é muito difícil poder falar de medir massas, ter uns resultados exatos, né? Por exemplo, os astrofísicos têm problemas de medir a massa de uma galáxia, por exemplo, né? Como que mede uma massa de todas essas coisas? Uma pergunta simples, assim, uma resposta simples, só para curiosidade. Obrigado também. Mas, assim, massa da estrela, o valor que vem para a gente tabelar das coisas observacionais, né? A gente não chega a fazer esses cálculos. Exatamente. Mas ali, no caso das minhas simulações, é meio que um chute, assim, né? A gente pega um sistema que a gente já conhece, o valor das duas massas, o valor do protoplaneta, e a gente tenta trabalhar em cima disso, utilizando esses dados observados. Não quer complementar alguma coisa? Eu não sei se é exatamente isso. Aí eu acho que foge um pouco. Como que os astrofísicos fazem essa inferência aí. Não sei se tiver algum astrofísico aí que pode explicar melhor como que são inferidas as massas das estrelas. O que a gente vê geralmente é como é que é inferida a massa do planeta ao redor da estrela, né? Uhum. Aí tem os métodos que você vê variação de brilho, o desvio do espectro. Luminosidade, né? Que calculam a luminosidade das estrelas e também depende muito dos gases. Me imagino que deve ser isso. Com a pouca informação que eu tenho, mais ou menos dá para entender assim. Mas, Bárbara, muito obrigado pelas suas explicações, senhor Otto. Né? Eu achei um trabalho bem bacana. Até eu gostaria de animar-me, de repente, a fazer uma pesquisa sobre isso, mas não sei. Vou analisar mais. Mas muito obrigado. E parabéns. Obrigada. Obrigado novamente. Bom, pessoal, acho que é isso, então. Obrigado a todos. Obrigado novamente, Bárbara. Vamos ver os próximos capítulos.